E Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Quem crê, diga amém. Então, em nome de Jesus. Marcos. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com vocês, com suas casas, com suas famílias. É sempre uma honra estar aqui, sempre uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor com essa igreja maravilhosa. E vamos meditar na palavra do Senhor com o coração aberto. Peço que você tenha atenção para que Deus possa falar ao seu coração, assim como Ele falou no meu, enquanto eu estudava para essa palavra aqui. Deus, Ele ministrou muito forte na minha vida, e eu tive a oportunidade até de, nesse meio tempo, desde que o pastor me avisou que eu ia pregar até hoje, porque às vezes quando é em cima assim a gente vai meio no susto, né? Mas quando tem tempo tem mais batalha, né? E eu tive tempo, inclusive, de pôr em prática algumas coisas do que a gente vai falar hoje. E eu queria começar compartilhando um pensamento, uma provocação, né? A gente está cantando aqui, orando, falando palavras de vitória, que Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai aumentar salário. Quem crê que vai ser abençoado aqui, vai ser aqui abençoado? Aí eu queria te perguntar uma coisa: quem disse que vai acontecer? Quem tem coragem de responder? Quem responde? Pastor não vale, hein? Quem responder vai ganhar uma caixa de bombom. Quem tem coragem? Pode falar, Daniel. Deus. Mais um pouquinho. Jesus. Mais quem? Tá certo. Pode ir que tá certo. Você vê, né, que às vezes a gente, diante de uma simples pergunta, vou até fazer um parênteses, eu estava conversando com a Cida um pouquinho antes do culto começar, e ela nem sabia, mas eu já estava falando da pregação, porque a gente entrou num assunto ali e tem um pouco a ver com isso, né? E às vezes, no nosso dia a dia, né, porque a gente vem para a igreja, irmão, é maravilhoso, né? A gente canta aqui, vocês me aturam cantando, depois a gente ora, depois o pastor traz uma palavra maravilhosa, né? E a gente ora de novo, e a gente oferta, e a gente conversa no final do culto, um fortalece o outro, a gente se abraça, e é aquela explosão de Deus na vida de cada um, e quando a gente está junto é maravilhoso, é como se a gente vivesse todo o culto aqui um pouquinho de Atos 2, né? E aqui a gente se recarrega, depois a gente volta para casa, volta para o dia a dia, volta para o trabalho, volta para os problemas diários, para os desafios, para as coisas impossíveis, né? E muitas das vezes o inimigo, ele fica sugestionando, ele fica tentando fazer a gente duvidar, né? Quando eu provoquei vocês, foi justamente para pensar assim, tipo, que pergunta é essa, né? A gente está cantando aqui desde o início que Deus vai fazer, que Deus vai abrir os olhos, que Deus abriu o mar, que Jesus é o mesmo ontem e hoje, e de repente quem disse? Como assim quem disse, né? Deus disse, Jesus disse, como o Daniel falou ali. E a palavra, ela nos garante. E hoje eu queria falar sobre isso. É quarta-feira do resgate. E eu estava meditando e eu queria que a gente resgatasse nas nossas vidas essa convicção da palavra, do que a palavra nos ensina, do que a palavra nos mostra, do que Deus fala desde o início dos tempos e que tem falado hoje em dia, né? O pastor tem usado uma expressão aqui nas pregações, que Deus tem trabalhado a igreja através da palavra, do esclarecimento da palavra, né, nesses tempos. E a gente tem que se apegar a isso. A palavra do Senhor, ela é muito importante, assim, não dá nem para explicar. Eu sei que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aprendo, mais eu choro, mais eu me quebranto, e mais eu vejo que eu não sou nada, mais eu vejo que eu preciso de Deus. Quanto mais eu abro a palavra do Senhor todos os dias, eu aprendo coisas novas, o Senhor ministra na minha vida. Só que tem coisas que a gente precisa ter em mente. Eu queria começar que vocês abrissem em Hebreus capítulo 10, versículo 23.
hoje, se você tiver a caneta e quiser anotar, porque eu fiz bastante anotação, tem bastante versículo aqui. Eu vou passar rápido por alguns, mas se você quiser anotar para você ler na sua casa, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Eu estou com a versão King James, tá? O Isaac para botar no telão. Amém? Pode ler? Amém. Na minha versão diz assim, ó: fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Vou repetir. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. A gente vê ao longo da história, da narrativa bíblica, muitos casos em que o povo de Deus, ou pessoas até notáveis, elas parece que em determinados momentos elas esqueceram quem era Deus, elas esqueceram o que Deus já tinha feito por elas, ou o que Deus poderia fazer. A gente vê em Êxodo capítulo 14, no versículo 15, quando Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Manda o povo marchar. Naquele momento ali, o povo tinha acabado de sair do Egito, Deus tinha conduzido eles ali pelo deserto até o caminho do mar, e quando eles chegaram diante do mar, eles olharam para um lado, tinha o mar, olharam para trás, estava o exército do faraó. O que eles falaram? Vamos morrer. Eles esqueceram das 10 pragas, eles esqueceram de como Deus tirou eles do Egito, eles esqueceram de como Deus enriqueceu, porque eles eram escravos. E Deus fez com que eles saíssem com ouro, prata, bronze, perfumes, roupas, gado, com tudo. Eles saíram com uma provisão maravilhosa, uma provisão tão grande que quando foi recolhida a oferta para o tabernáculo, chegou uma hora que o sacerdote falou assim: ó, manda o povo parar de trazer porque já tem demais. Para você ver o tamanho da provisão, de escravos a um povo tão rico que eles deram tanta oferta que teve que mandar parar de dar. Quem crê que a gente vai chegar um dia aqui que o pastor vai falar assim: irmão, para de dar oferta, já tem muito. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Mas aí eles viram o mar, esqueceram. A gente vai morrer. E quantas vezes aquele povo, caminhando no deserto, eles falavam: Deus tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto. Deus tirou a gente do Egito e a gente vai morrer de fome, a gente vai morrer de sede. Né? Um povo que atravessou o mar vermelho a pé, o chão seco, como se nós que pisamos aqui no chão hoje, eles esqueceram e eles continuaram lamentando, continuaram duvidando. No livro de Deuteronômio, quando Moisés ele começa ali a rever os fatos, a recontar os fatos, ele diz várias vezes que eles tentaram o Senhor, né? Com as suas dúvidas, com as suas questões. A gente falou domingo aqui em Êxodo 32, quando o povo pediu que Arão criasse uma imagem para eles adorarem, sendo que Moisés estava lá no monte, né? Eles viram, já tinham visto o monte pegando fogo sem se consumir, já tinham escutado a voz de Deus, já tinham visto Deus agir com a nuvem de dia, com a coluna de fogo à noite, e eles simplesmente, depois que Moisés subiu no monte, eles falaram assim: Moisés morreu. Moisés morreu, o Deus de Moisés não importa mais. E esqueceram: agora faz um Deus aí para a gente adorar. E fizeram um bezerro, e a gente conhece a história. Moisés desceu, quebrou ali as tábuas, fez eles beberem a água com o ouro derretido da estátua. Depois, tem até um detalhe interessante, que Moisés ele quebrou ali as tábuas que ele recebeu de Deus. E quando ele foi receber novamente as leis, Deus fez ele cortar as tábuas para ele aprender a não quebrar. Né? Então a gente esquece muito fácil. Se a gente for olhar, tem vários casos. Elias, né, lá no Monte Carmelo, aquela manifestação maravilhosa, ele fez a oração, Deus respondeu com fogo, ele matou 850 profetas de Baal e Astarote, e depois a rainha falou assim: você vai morrer. E esse mesmo Elias foi para a caverna chorar e falou: Deus, eu não quero mais, para mim acabou. E a gente não é diferente. Eu vou pedir licença, pastor, vou usar uma palavra que ele falou domingo, só para a gente entender, porque a gente precisa entender que a nossa humanidade, né?
Deus, ele age na nossa humanidade, mas a gente tem que aprender com os exemplos para a gente não ficar cometendo erros, né? E existem momentos que a humanidade ela vem à tona. O pastor e a pastora contaram o testemunho do pastor Sidney, né? Da cura. E o pastor falou um negócio aqui que eu não sei se vocês prestaram atenção. Quando ele contou que o pastor Sidney disse que ia ser curado, que não ia precisar da cirurgia, ele contou aqui pra gente que ele disse para a pastora que parecia que o pastor Sidney não estava entendendo a gravidade. A humanidade falando, né? A humanidade falando. Às vezes, diante de uma situação grave, porque era uma situação grave, era uma situação que precisava realmente, humanamente, o Daniel é médico, né? Sabe melhor que eu, de uma intervenção, né? De tirar ali a parte com o tumor, de fazer um enxerto, né? Eu não sei explicar, gente, eu trabalho com informática. Parte de saúde eu só sei que tem que fazer. Mas tinha que fazer, né? E Deus foi lá e honrou a fé do pastor Sidney. Ele foi curado e ele não precisou fazer a cirurgia, né? Para a glória de Deus. Então, isso é tão comum. Todo dia a gente está sujeito a duvidar, a esquecer. Deus já fez tantas coisas por nós, né? Deus já nos tirou de lugares de pecado, de destruição, de morte. Eu posso contar aí algumas vezes que eu quase morri e eu estou aqui falando no ouvido de vocês. Porque Deus é maravilhoso. Então, quando vem um perigo, eu não posso esquecer que Deus já me livrou da morte algumas vezes. Vai ter algum dia que eu vou morrer? Vai. E é normal, todos nós vamos. Se Jesus não voltar e não arrebatar a gente hoje, a gente um dia vai descansar. Mas não vai ser pelas mãos do inimigo. Não vai ser por ação do inimigo na minha vida e na sua vida. Vai ser no dia de descanso que o Senhor nos der. Amém? Então, a gente tem que lembrar disso. Quando vê a ameaça, o inimigo... Gente, a coisa é tão séria. Eu sou uma pessoa que... Quem me conhece sabe que eu não assisto jornal há muito tempo. Eu aboli da minha casa, eu não assisto, né? Às vezes eu vejo alguma coisa que vocês postam, meus amigos postam, e eu olho ali rapidinho e falo, nossa, que nojo. Que é difícil de acompanhar. Mas já há uma intimidação para cima da igreja hoje, clara, não é mais velada, é clara. Hoje, se você pregar determinados assuntos, você corre risco de ser preso. O pastor sabe, o pastor trabalha na prefeitura, né? Corre risco de ser intimidação, para tentar calar a igreja, para tentar fazer a igreja recuar, né? Tem gente que diz que a Bíblia é violenta demais. Então, quando você prega ali que Elias matou 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote, gente, que isso? Quanto sangue, né? Vamos fazer a Bíblia só do amor. E por aí vai tentando intimidar, vai tentando calar. Não suficiente, o inimigo ele tenta nos intimidar. Teve uma situação que eu estava andando na rua e eu tinha um cachorrinho ainda, eu estava passeando com um cachorro e tinha um trabalho ali na praça que eu estava e eu vi que ele correu. Eu não tinha visto o trabalho ali, né? Eu vi que ele correu na direção ali, porque tem comida, né? Ele deve ter sentido o cheiro. Eu chamei, não, vem cá. Não deixei que ele comesse. E eu ali repreendi aquela ação espiritual que estava sendo colocada ali. Gente, acredite você ou não, mas o inimigo ele se manifestou para tentar me intimidar e me ameaçar literalmente. Eu não te contei isso não, né? Me ameaçar. Ele disse que, para mim, que se eu não parasse de repreender, que ele ia atrás do meu filho. E eu falei assim para ele, eu respondi na hora, eu falei assim, olha, você pode até tentar, mas meu filho é do Senhor, você não pode tocar nele. Você pode tentar, é contigo mesmo. Mas eu creio que na palavra de Deus para a minha vida e para a minha família. Então eu não vou ter medo de Satanás. Quantas vezes ele vai tentar intimidar? Você vai fazer a obra, você prega. Eu tenho o canal ali que eu prego também a mensagem, a Karine tá ali também tem, né? A gente de vez em quando ouve certas coisas que não é legal de se ouvir e tenta intimidar. Eu tenho um amigo que toda vez que eu falo de igreja ele fala assim, eu não gosto da parte que pede dinheiro. Aí já começa a querer levar para esse assunto, querer fazer insinuação. Eu falo assim, então você pode ir para a minha igreja, que a gente não pede dinheiro não, a gente ensina a Bíblia. Aí ele fica sem graça e para, né? Então,
de formas às vezes mais assintosas, ou às vezes de forma mais discreta, mas o inimigo vem sempre tentando intimidar e calar a igreja, intimidar e calar a sua fé, intimidar e calar o seu avanço. Mas a gente, em nome de Jesus, vai resgatar aqui pensamentos, princípios que vai fazer com que a gente possa vencer essa intimidação. Lá em Romanos capítulo 10, coloca para mim aí, profeta, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Enquanto vocês abrem, a gente tem 2 casos de intimidação. Um pessoal e outro mais espiritual. Primeiro, o rei Senaqueribe ameaçou o povo de Deus com guerra. Lá em 2 Crônicas 32, de 9 a 16, conta essa história, que ele tem mais texto, né? Eu separei essa parte, que ele mandou mensageiros chegar nos muros e falar assim: não acredita no rei de vocês, não. Ele fica dizendo que Deus vai livrar vocês, mas nem Deus pode livrar vocês da minha mão, né? Depois, na sequência da história, ele continuou ali atacando o rei e atacando o próprio nome do Senhor. E Deus deu ali um livramento maravilhoso para o seu povo. Lá em Mateus também, capítulo 14, quando conta de Pedro andando sobre as águas, né? Jesus chegou, olha que maravilhoso, pode deixar em Romanos aí, mas eu vou citar aqui. Jesus tinha feito ali a multiplicação dos pães e dos peixes, aí mandou os discípulos atravessarem o mar. No meio da madrugada, Jesus vai lá andando, né? Andando, eu até falei uma vez aqui que eu imagino Jesus brilhando, emanando poder, né? Eu imagino mesmo, gente, ali a tempestade e no caminho de Jesus ali, planinho, sereninho, por causa do poder do Senhor. Toda vez que eu penso nisso, eu imagino essa cena. E eles acharam que era fantasma. Jesus se apresentou: não tema, sou eu. E eles continuaram com medo. Pedro falou assim: se é você mesmo, deixa eu ir. Jesus falou: vem. Pedro desceu, Pedro andou nas águas. Eu acho o máximo a coragem de Pedro, a ousadia de descer do barco, de andar. Só que quando a onda veio, ele parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar para o lado. Ele esqueceu quem era que estava garantindo que ele caminhasse. E quando ele parou de olhar para Jesus e viu as ondas, ele teve medo e começou a afundar. Estava diante do Senhor. Isso não é para criticar Pedro, é para a gente aprender. Não parar de olhar para Jesus, né? E aqui, mais para frente, em outro texto, os discípulos também tem um texto que é maravilhoso, que eles falam para Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé, né? E Paulo, ele responde aqui, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, se você quer vencer o inimigo, você tem que estar mergulhando na palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra que é ministrada nesse altar todos os dias na sua vida, todos os cultos. Deus tem falado muito. Toda vez que eu venho para cá, eu saio assim, maravilhado de como Deus tem falado nessa igreja, né, para nossas vidas. Eu tenho tido o hábito de assistir pregações, eu reassisto os nossos cultos, assisto outros pregadores, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo minhas atividades, e tem sido maravilhoso, porque isso faz com que a nossa fé se solidifique. A fé vem pela palavra, né? Então, se eu quero vencer a intimidação do inimigo, eu preciso da palavra, eu preciso orar. Está em 2 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. Bota para mim, por favor, profeta, Neemias 6, versículo 3. Enquanto ele projeta ali, a gente comenta. Neemias 6 conta ali o momento que Sambalate, Tobias e Gesem, não sei falar direito esse nome, é isso, né, Faz? Eles estavam ali tentando intimidar e parar a reconstrução dos muros de qualquer jeito. Eles tentaram ameaçar, eles tentaram caluniar, eles tentaram de qualquer jeito. Quando eles viram que nada funcionava, eles chamaram Neemias: vem cá para a gente bater um papo, tomar um café, uma Coca-Cola, comer umas esfirra. E Neemias deu essa resposta para ele:
Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Então, aqui a gente aprende a não se distrair. Não se distraia. O mundo está fazendo a gente se distrair. O celular faz a gente se distrair. A rede social faz a gente se distrair. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com tecnologia, então tá com o celular na mão para mim é natural. E se eu piscar, eu já estou em algum jogo, estou vendo vídeo, estou vendo alguma coisa, já distraí. Já foi. Então a gente tem que se focar, não se distrair por nada. Deus está falando com você, foca. Sentiu necessidade de orar? Se tem condição de você parar um pouquinho, para um pouquinho, ora. Se não tem, ora trabalhando mesmo. Ora fazendo suas atividades mesmo. Eu canso de orar, gente. Ali, digitando bug. O sistema não está trazendo o resultado na tela. E eu, aqui dentro de mim eu estou orando: Senhor, me abençoa. Senhor, preciso de Ti. Eu não posso parar. Às vezes alguém me liga e eu tenho que atender, né? Tem dias que eu ligo uma pregação e não passa alguns minutos alguém me liga. E às vezes a pessoa que mais liga, ela não quer falar nada, ela só quer ligar. E ligar e deixar ali na ligação. E aí eu não consigo ouvir a palavra. Aí tem dia que eu falo: Senhor, faz ele desligar. Porque eu não posso desligar, eu estou trabalhando. Né? Então a gente não pode se distrair. E parece um exemplo muito humano, mas o nosso inimigo, ele usa coisas simples, coisas sutis para distrair a gente, né? E se você está aqui, por exemplo, ouvindo essa palavra e... Desculpa eu dar esse exemplo, tá, gente? Nada contra, mas também nada a favor. Sobe uma notificação no seu celular, você olha, você já se distraiu. Até você voltar para o culto, às vezes nem volta, né? Então a gente não pode se distrair, no dia a dia, não pode esquecer o que Deus está fazendo. Deus está reconstruindo a nossa vida. Eu tenho um pensamento que fala lá de Jesus, né? Do ministério de Jesus. E Jesus, ele continua usando o que a gente conhece para falar com a gente, né? E Deus falou para mim assim, me fez entender que Jesus, ele veio, o resgate de Jesus foi muito mais do que o pecado. Perdoar o pecado foi a parte mais fácil. Só que Satanás, ele fez o homem e a mulher sair do caminho que Deus queria que eles ficassem. Fez ele perder o domínio, fez ele perder a postura, fez ele perder a comunhão. Jesus, ele veio resetar. Ele veio trazer de volta para o projeto original. Você é projeto de Deus. Então, deixa Deus colocar você de volta no projeto original, na forma que Ele planejou. Não se distraia por nada, em nome de Jesus. Resista ao inimigo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de... Ih, tá fraco, só vai fugir do pastor, hein? E ele fugirá de... Amém. Então, resistir ao diabo. Ele vai tentar, você fala: Satanás, aqui não. Ontem eu fui dormir, estava nenenzinho. Deitei e comecei a orar. Falei: Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo dia produtivo. Muito obrigado. Comecei a agradecer. Muito obrigado. Já tinha preparado a palavra. Senhor, muito obrigado pela palavra. Do nada, enquanto eu estava orando, começou a vir uma dor parecia até que eu estava com pneumonia. Aquela dor aguda nas minhas costas. Eu falei: engraçadinho. Falei: Satanás, eu te repreendo. Não aceito. Essa doença sai do meu corpo agora. Irmãos, foi na hora. Eu acabei de falar, a dor passou. Porque era o diabo tentando me intimidar. Eu estava orando, agradecendo ao Senhor. E ele veio colocar uma dor para tentar me intimidar. Em nome de Jesus, clame ao Senhor. A gente já falou aqui do rei Ezequias. Quando ele viu a intimidação do rei Senaqueribe, ele foi lá e orou e clamou ao Senhor. E o Senhor falou assim: eu vou dar a vitória. E Deus deu uma vitória tão maravilhosa que aquele exército, gente, era incontável. E o anjo do Senhor, ele veio e foi à frente. E Deus deu vitória ao povo. Em nome de Jesus.
Se você tem um problema que você acha que você não dá conta, clame ao Senhor. E se você acha que você dá conta, clame ao Senhor. Porque às vezes a gente acha, né? A gente acha que consegue, mas mesmo a gente conseguindo, gente, já são 9 horas, né? Eu vou acelerar pra gente terminar. Quando eu estou trabalhando, eu domino minha profissão. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas tem hora que eu falo assim, Senhor, me ajuda a decidir. Me ajuda a decidir. Porque às vezes eu vejo que a decisão que eu vou tomar vai gerar algum conflito no time ou de alguém contra mim, né? Porque infelizmente ou felizmente, meu trabalho consiste basicamente em validar e encontrar defeito no trabalho dos outros. E ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ouvir assim, você fez isso aqui mal feito. Ninguém gosta. Então, às vezes, eu preciso decidir, Senhor, me ajuda, como é que eu vou relatar esse bug aqui? Como é que eu vou trazer essa situação? Como é que eu vou reportar isso? E Deus vai me dando. Gente, tem muito tempo que eu não tenho conflito no meu trabalho. E olha que eu reporto bug. Eu sou conhecido como... como é que eles me chamavam no Carrefour? Era... como é que era? Empecilho de deploy. Era o meu apelido. Porque todo mundo testava. Quando chegava no meu dia de testar, acabava. Não subia. E... já tive muito problema, né? Porque mexe com ego, mexe com concorrência, são consultorias diferentes, trabalhando no mesmo projeto, então tem gente que vê como ataque. E hoje eu falo, Senhor, me ajuda a reportar isso aqui, me ajuda a falar com essa pessoa. Quando eu sei que a pessoa é mais difícil, Senhor, me ajuda, como é que eu vou falar com ele? Clame ao Senhor, em nome de Jesus, no que você sabe, no que você não sabe, no que você pode e no que você não pode. Amém? Vocês têm mais 5 minutos? Quem tem mais 5 minutos? 1, 2, 3, 4... tem meia hora aí já, então. Brincadeira. Vamos lá. Pra gente encerrar, hein? João 1, versículo 12 diz que você é filho e filha de Deus. Deuteronômio 7, versículo 9 diz que a fidelidade do Senhor se estende até 1000 gerações. Tiago 5, 15 diz que a oração da fé salvará o doente. Está doente? Ora, clama ao Senhor. Salmo 128, versículo 1 e 2 diz que o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, comerá do trabalho de suas mãos e será feliz com isso. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou parar aqui só um minutinho. Que tem um detalhe aqui, né? A gente tem sempre o hábito de olhar para o outro, né? O Daniel é médico, não é? Maravilhoso, né? E às vezes eu não sou médico, mas a Bíblia diz que eu não vou ser feliz com o trabalho do Daniel, vou ser feliz com o meu. É o meu, é o que eu sei fazer. Então você vai ser feliz no seu trabalho, no que você vai fazer, no que você aplica a sua mão. Em nome de Jesus. Não é com a bênção do outro, é com a que Deus te deu. Amém? João 14, Jesus diz que se pedirmos ao Pai, está no versículo 11 ao 14. Jesus afirma que tudo que pedimos ao Pai em seu nome, Ele fará. Então clame, ora, peça em nome de Jesus, profetize, faça do jeito que você quiser, mas use sempre o nome de Jesus. Eu quando repreendi a dor ontem, eu repreendi em nome de Jesus, não é no meu nome. O meu nome não ia dar em nada, eu ia continuar com dor. Mas no nome de Jesus ele tem que sair. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus. Isaías 40, 29 diz que o Senhor dá forças ao cansado. Está cansado, irmão? O Senhor renova tuas forças hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Josué 1, 9, Deus vai ali e fortalece Josué para ele ir conquistar e derrubar Jericó e levar o povo a assumir o seu lugar na terra prometida. Tem um detalhe aqui também. Quando Deus fala assim, não te mandei eu entendi isso esses dias, pastor. Deus fala assim, não te mandei eu, e a gente pensa que é uma frase aleatória. Mas se a gente voltar lá em Números, Deus já tinha mandado Moisés ungir e empossar Josué como líder do povo. Quando Deus falou que Moisés iria morrer, ele falou, Josué, filho de Num, você vai orar por ele, e a unção que está em você vai passar para ele. E Deus já tinha empossado Josué ali. Mas depois que Moisés morreu, Josué lamentava e Deus foi lá e falou assim, eu já falei,
vai lá, atravessa o Jordão e conquista a cidade. Deus já falou com você, meu irmão, vai conquistar, vai resgatar, vai tomar posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 8,18, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não pensa que vai estar tudo certo, não. Você vai ter problema. Desculpa ser realista. Mas tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E para fechar, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer isso comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, igreja amada, creia no Senhor. Quando o inimigo tentar te intimidar, use a palavra do Senhor. Jesus usava a palavra o tempo todo. Quando o diabo veio tentar, ele respondeu com a palavra. Tem até pode falar do meu canal? Pode, né? Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre as respostas que Jesus deu para Satanás. Onde estão essas respostas? Está tudo lá. Deuteronômio, em Salmos. E não foi só nisso que Jesus usou a palavra, não. Ele usava a palavra o tempo todo. Jesus citava Moisés, citou Jonas, citou Isaías, citou Joel. Jesus usava a palavra o tempo todo. Então, em nome de Jesus, abre essa tua boca e usa a palavra. Guerreia com a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu pulei o último ponto aqui, mas você pode ficar de pé para a gente orar. Mas eu não posso deixar de falar. Esteja pronto para lutar. Em nome de Jesus. Esteja pronto para lutar. Essa palavra se baseia no relato de Davi, quando soube que Golias... Coloca para mim, o profeta, 1 Samuel 17, versículo 26. Quando Davi soube que Golias estava intimidando o exército de Deus, ele falou assim: quem é esse incircunciso filisteu? É assim que você tem que olhar para o seu inimigo. E não é a pessoa que te perturba no trabalho, não. É o espírito que age nele. Amém? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, amém, irmão? É contra os poderes espirituais, as hostes espirituais. Cadê, profeta? Foi arrebatado? 1 Samuel 17, 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá um homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aí coloca o 32, profeta, por favor, em nome de Jesus. Então Davi disse ao Saul: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará com ele. Quem toma posse dessa coragem de Davi? Em nome de Jesus, esteja pronto para lutar, querido. Se o inimigo vier te intimidar, revide com a palavra, revide com a unção que Deus tem colocado na sua vida, revide com o Espírito Santo, revide, dobra teu joelho, ora, clama, Senhor, jejua, faz propósito, toma posse de tudo que está na palavra de Deus, resgata isso. A gente precisa resgatar a palavra de Deus. A gente se enche muito de coisas do mundo, né? É fácil, você abre teu celular, você vai sentar de manhã, vai sair na hora de dormir. A gente precisa resgatar a palavra do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Levante sua mão. Queria que você fizesse uma oração sobre a sua vida, tomando posse e resgatando na sua vida essas palavras, palavra de fé, de coragem. Resgata a palavra do Senhor, resgata a oração, resgata o foco no Senhor, resgata a resistência contra o inimigo, resgata o clamor, resgata a coragem para lutar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As armas da nossa luta são espirituais. Aí em Efésios diz que a gente tem que tomar posse do escudo da fé, da espada do Espírito, do capacete da salvação. Toma posse da armadura do Senhor na tua vida e não deixe o inimigo te intimidar, porque você vai resgatar e você vai prosperar em nome de Jesus. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha.